Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema urgente e polémico: a segurança da Europa sob a liderança da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Nos últimos tempos, von der Leyen tem defendido um plano colossal de defesa, nada menos que 800 mil milhões de euros para rearmar a Europa com tanques, aviões e navios de guerra. E enquanto Bruxelas prepara este cheque em branco militar, uma ameaça silenciosa e devastadora cresce nas sombras: os ciberataques. Para contextualizar, 800 mil milhões de euros equivalem ao PIB anual de um país de média dimensão próximo do tamanho de toda a economia dos Países Baixos, por exemplo, uma fortuna inigualável direcionada exclusivamente para armamento. Vamos então analisar criticamente se esta estratégia faz sentido ou se é um exemplo claro de incompetência e miopia estratégica. Será que investir rios de dinheiro em armamento tradicional nos protege de um simples ataque informático que pode paralisar todo o continente? Fiquem connosco, porque nos próximos minutos vamos expor factos surpreendentes, apontar falhas graves na preparação europeia e questionar as prioridades da nossa liderança. Para entendermos a dimensão deste plano, é importante recordar o contexto em que surgiu. Após a invasão russa da Ucrânia em 2022 e com novas ameaças à porta, Ursula von der Leyen anunciou um pacote de defesa sem precedentes chamado Rearm Europe. A proposta inclui disponibilizar até 150 mil milhões de euros em empréstimos europeus via um novo instrumento chamado SAF, para financiar compras militares, além de isentar os gastos de defesa dos limites de endividamento normalmente impostos pela UE. No total, este pacote tem o potencial de mobilizar até 800 mil milhões de euros para a defesa europeia nos próximos anos, uma soma astronómica. Para termos noção, é um valor comparável ao Fundo de Recuperação Económica pós-pandemia de toda a União Europeia, uma quantia histórica agora destinada a tanques e mísseis. A ideia central do plano é que os países da UE investam em massa em carros de combate, sistemas antiaéreos, aviões de última geração e navios de guerra para reforçar as suas forças armadas. Não podemos ignorar que é também uma motivação económica por trás desta estratégia: fortalecer a indústria europeia de armamento e reter investimentos no continente. Von der Leyen chegou a frisar que a maioria do investimento em defesa vai para fora da Europa. Isto não é sustentável, temos de comprar mais europeu, apelando a que se privilegie fabricantes europeus de armamento. Tudo bem em apoiar a indústria local, mas transformar a defesa numa espécie de projeto económico pode levar a decisões míopes, privilegiando gastos que enchem fábricas, em vez de investir onde realmente importa para proteger os cidadãos. A razão oficial para o plano: o medo de que a Europa não possa mais contar totalmente com a proteção dos Estados Unidos através da NATO. Com as tensões geopolíticas em alta, da Rússia de Putin e incertezas sobre o apoio americano, a Comissão Europeia quer preparar-nos para o pior para defender a paz. A própria von der Leyen frisou que vivemos os tempos mais perigosos, estamos numa era de rearmamento e a Europa está pronta para aumentar massivamente a despesa em defesa. Soa patriótico e necessário, não é? Afinal, quem não quer uma Europa segura e preparada para qualquer ameaça militar convencional? Mas será que este reforço bélico colossal realmente nos deixa mais seguros? Ou estará a desviar atenções e recursos de onde mais precisamos? Vamos questionar essas prioridades a seguir. No papel, este mega investimento militar pode parecer lógico. Mas aqui levantamos a questão crucial: é esta realmente a prioridade certa para garantir a segurança dos europeus? Ursula von der Leyen e os seus apoiantes focam-se em tanques e mísseis, como se estivéssemos a reencenar batalhas do século XX. Entretanto, o campo de batalha do século XXI mudou drasticamente. Hoje, um exército invisível de hackers e malware pode fazer mais estragos em minutos do que uma divisão blindada em meses. Perguntemo-nos, de que serve ter o exército mais bem equipado, se as nossas redes elétricas, bancos, hospitais e sistemas de transporte podem ser desativados remotamente? Será que um tanque Abrams ou um caça de topo consegue impedir que o vosso hospital seja bloqueado por ransomware ou que as luzes da vossa cidade se apaguem devido a um ataque informático? Esta é a ameaça crítica que está a ser amplamente ignorada por quem define as prioridades em Bruxelas. Talvez porque, politicamente, é mais fácil justificar gastos em armas tangíveis, que se vêem, que fazem desfile, que rendem contratos industriais, do que investir em defesas cibernéticas invisíveis aos olhos do público. Um caça novo pode ser mostrado com orgulho, já um sistema de firewall reforçado não dá fotografia nem manchete. Esse cálculo político míope coloca todos em risco, ao subestimar um inimigo silencioso apenas porque não é vistoso. Há um ditado popular que diz que os generais estão sempre preparados para travar a última guerra, não a próxima, e neste caso isso parece aplicar-se à liderança da União Europeia sob von der Leyen. É exatamente por causa dessa mentalidade que estamos a baixar a guarda onde não devíamos. Em seguida, vamos analisar exemplos concretos que mostram o quão devastador pode ser ignorar a cibersegurança. Para ilustrar este ponto, basta lembrar alguns exemplos reais que mais parecem cenas de filme. Em 2007, a pequena Estónia, um dos países mais digitalizados do mundo, foi alvo de um ataque massivo que bloqueou sites governamentais, bancos e meios de comunicação durante dias, após uma disputa política com a Rússia.
Foi um dos primeiros casos de guerra cibernética contra um Estado, e deixou claro quão vulneráveis estávamos a esta nova forma de conflito. Em 2015, hackers conseguiram desligar parte da rede elétrica da Ucrânia em pleno inverno, deixando centenas de milhares de pessoas sem luz nem aquecimento por horas. 2 anos depois, em 2017, o malware conhecido como NotPetya foi lançado contra a Ucrânia e rapidamente paralisou multinacionais inteiras pelo mundo, da companhia de navegação Maersk à farmacêutica Merck, causando um prejuízo global estimado em 10 mil milhões de dólares. Em 2020, um hospital na Alemanha sofreu um ataque de ransomware que bloqueou os seus sistemas. Uma paciente em estado crítico teve de ser transferida e acabou por falecer, possivelmente a primeira vítima mortal direta de um ciberataque a um hospital. Nem os Estados Unidos escapam. Em 2021, um ataque digital forçou o encerramento do maior oleoduto de combustível americano, o caso Colonial Pipeline, levando a filas enormes nos postos de gasolina e pânico sobre o abastecimento. Já em 2022, no início da guerra na Ucrânia, um ciberataque contra satélites de comunicação derrubou o serviço de internet via satélite em partes da Europa, deixando milhares de turbinas eólicas na Alemanha temporariamente descontroladas. Agora imaginem algo parecido, ou a soma de todos estes cenários, a acontecer em vários países europeus ao mesmo tempo. Um simples clique malicioso pode desencadear o caos em escala continental. Não é ficção científica, é a realidade da guerra cibernética já em curso. Desde o final da década de 2000, grupos de hackers, ligados a estados hostis ou ao crime organizado realizam ataques constantes, apagões, furtos de dados, sabotagens de infraestruturas, ataques a hospitais, a lista só cresce. Perante isto, pergunto, onde está o mega investimento equivalente para nos defendermos destes cenários? Por que razão a cibersegurança não recebe a mesma atenção e recursos que os tanques e os canhões? Infelizmente, a resposta é que a Europa permanece perigosamente exposta. A triste verdade é que a Europa permanece assustadoramente vulnerável a ciberataques de grande escala. Relatórios recentes indicam que 32% de todos os ciberataques globais tiveram a Europa como alvo no último ano, tornando o nosso continente o mais visado do mundo. O custo do cibercrime global também reflete esta gravidade, já ultrapassa vários bilhões de dólares por ano e continua a crescer exponencialmente. No entanto, muitas infraestruturas críticas europeias, desde centrais elétricas a redes de água e transportes, ainda não possuem defesas adequadas contra hackers sofisticados. Para piorar, falta-nos um mecanismo de resposta unificada e ágil. Sabia que na Irlanda, em 2021, um ataque de ransomware paralisou o Sistema Nacional de Saúde durante semanas? E que uma siderúrgica na Alemanha sofreu danos reais quando hackers sabotaram os controlos industriais, num dos primeiros casos de ataque cibernético a causar estragos físicos? Até o Parlamento Europeu foi alvo de ciberataque, derrubando o site após uma votação sensível. Nenhum setor está a salvo, seja energia, transportes, saúde ou governos, todos já tiveram incidentes graves nos últimos anos. Embora a União Europeia tenha começado a reforçar as regras de cibersegurança, com diretivas como a NIS e agências como a ENISA a monitorizar ameaças, inclusive alertando todos os anos para os riscos crescentes de ataques como ransomware em larga escala, a realidade no terreno continua preocupante. Na Alemanha, maior economia do bloco, especialistas alertam que o país não está preparado para um ciberataque de larga escala, devido à falta de um sistema eficaz de gestão de crise digital. Se isto acontece na Alemanha, imaginem em países com menos recursos ou experiência. É importante notar que os adversários potenciais já levam a guerra digital muito a sério. Os Estados Unidos criaram há anos um comando de ciberdefesa dedicado, e as suas forças armadas regularmente simulam cenários de ciberguerra. A China e a Rússia investem fortemente em equipas de hackers e capacidades de ataque cibernético, do roubo de segredos industriais à sabotagem de infraestruturas. Em Moscou e Pequim, a ciberguerra é encarada como arma estratégica para compensar ou preparar o terreno antes dos confrontos convencionais. E a Europa? Ainda parece presa na burocracia e na subestimação do problema, sem uma estrutura comparável capaz de dissuadir ou retaliar ataques cibernéticos com eficácia. A contínua digitalização da sociedade, implantação do 5G, proliferação de dispositivos da internet das coisas, carros conectados, cidades inteligentes, faz com que a superfície de ataque aumente a cada ano. Mais pontos de entrada nas redes significam mais oportunidades para agentes maliciosos, enquanto muitas vezes a segurança não acompanha o ritmo da inovação. Em resumo, a superfície de ataque digital da Europa é enorme, e estamos a tapar o sol com a peneira, se achamos que uns aviões de combate novos vão magicamente resolver essa fragilidade. Enquanto os líderes europeus se armam contra inimigos visíveis, os inimigos invisíveis percorrem as nossas redes à procura de brechas para explorar. Aqui é impossível não questionar a competência e visão estratégica de Ursula von der Leyen. Esta não é a primeira vez que a sua liderança em matéria de defesa levanta preocupações. Recapitulando, antes de chegar a presidente da Comissão, von der Leyen foi ministra da Defesa na Alemanha durante vários anos. O resultado?
As forças armadas alemãs enfrentaram anos de escândalos, falta de equipamentos e prontidão debilitada. Houve casos quase caricatos. Em 2015, durante um exercício da NATO na Noruega, soldados alemães chegaram a usar vassouras pintadas de preto para simular metralhadoras nas torres dos blindados, tal era a falta de armamento real disponível. A imagem dos militares com cabo de vassoura no lugar de uma MG tornou-se símbolo do estado lamentável do exército. E esse foi apenas um episódio. Também se soube que o Bundeswehr tinha helicópteros que não voavam, tanques que não disparavam e navios caça-minas que não detectavam minas, numa lista interminável de falhas. A própria von der Leyen encomendou uma auditoria externa que identificou 140 problemas nos principais projetos militares, citando má gestão como causa central. Não surpreende que este período também tenha sido marcado por escândalos. Uma comissão parlamentar descobriu que o Ministério atribuiu contratos milionários a consultoras privadas de forma opaca, levando a investigações. Houve até polémica sobre mensagens de texto apagadas do telemóvel oficial de von der Leyen. Um episódio que levantou dúvidas sobre transparência e responsabilidade. Mesmo depois de algumas medidas, nada de significativo mudou. Em 2018, após 4 anos sob a tutela de von der Leyen, um deputado alemão resumiu a frustração geral dizendo que era chocante que praticamente nada tenha melhorado. Ou seja, todo o discurso de modernização não saiu do papel na era von der Leyen em Berlim. Esse histórico preocupante levanta uma questão: porque haveria a mesma pessoa, agora no comando da estratégia europeia, de acertar onde antes falhou? Quando ouvimos von der Leyen prometer transformar as defesas da Europa gastando fortunas, lembramos que são as mesmas promessas vazias que ela fez na Alemanha, onde deixou o cargo com as forças armadas ainda em frangalhos. É duro, mas necessário dizer, vemos aqui um padrão de incompetência que agora ameaça toda a Europa. Enquanto isso, aspectos cruciais como a ciberdefesa ficam relegados a segundo plano. Será falta de compreensão da ameaça moderna? Será teimosia ideológica, fixada em tanques e tropas, porque é o que dá para ver e desfilar em parada? Talvez seja também uma questão geracional. Muitos decisores não são nativos digitais e tendem a subestimar os perigos cibernéticos, preferindo concentrar-se no que lhes é familiar. Seja qual for a razão, a miopia estratégica da nossa liderança é evidente e perigosíssima para o nosso futuro coletivo. Como se não bastasse a falta de foco na segurança cibernética, ainda assistimos a medidas que beiram o absurdo. Recentemente, a Comissão Europeia apelou aos cidadãos para se prepararem para emergências, recomendando a montagem de kits de sobrevivência de 72 horas. Isso mesmo, ao invés de garantir sistemas resilientes, a União Europeia sugere que cada família tenha em casa uma mala com suprimentos básicos para 3 dias. Alguns países já divulgaram listas do que esse kit deve ter. Por exemplo, o governo francês aconselha incluir carregadores, medicamentos essenciais, água engarrafada, pilhas, um rádio, fotocópias de documentos importantes e até jogos de tabuleiro. Em geral, dizem para ter comida enlatada, lanterna, dinheiro em espécie, chaves suplentes, roupa quente e ferramentas básicas, tudo para sobreviver autonomamente durante pelo menos 72 horas. Não me interpretem mal, preparar a população para crises é válido até certo ponto. Mas pergunto, é assim que se protege um continente inteiro? Será que um kit com latas de atum e uma lanterna vai salvar alguém se as centrais elétricas forem desligadas por hackers durante semanas? Ou se os hospitais pararem por um ataque digital em massa? Parece que Bruxelas está basicamente a dizer: sabemos que coisas terríveis podem acontecer, portanto desenrasquem-se. Em vez de trabalhar para impedir que o pior aconteça. É um paradoxo gritante, ao mesmo tempo que anunciam centenas de milhares de milhões para reforçar exércitos, admitem tacitamente que não conseguem proteger os cidadãos, ao ponto de os incitarem a ter um kit de sobrevivência. Seria cômico, não fosse trágico. Em vez de gastar dinheiro em folhetos de faça o seu kit, talvez fosse melhor investir em garantir que nunca chegaremos ao ponto de precisar desses kits. Uma liderança verdadeiramente competente atacaria a causa pela raiz, reforçando a infraestrutura e a capacidade de resposta, e não apenas mandaria os cidadãos armazenar água e bolachas. A iniciativa do kit gerou até reações de perplexidade pública. Nas redes sociais, alguns cidadãos fizeram piada com a lista de compras para o apocalipse, enquanto outros ficaram alarmados, perguntando se as autoridades sabiam de algo terrível que não estavam a contar ao público. O que dirão os defensores do plano? É claro que nem todos concordam com esta crítica. Os defensores do plano de von der Leyen certamente apresentarão argumentos em contrário. Vamos examinar alguns. A ameaça militar russa é real, precisamos de tanques e armas pesadas para nos defendermos. Ninguém nega a ameaça convencional. De facto, os países bálticos e a Polónia, por exemplo, sentem-se na linha da frente e querem mais defesas militares. O ponto aqui não é abandonar as forças armadas tradicionais, mas equilibrar as prioridades. Devemos sim reforçar exércitos, mas não à custa de negligenciar a defesa cibernética. Que adianta ter tanques modernos se a rede elétrica que os abastece colapsar ou se os sistemas de comando forem hackeados?
A Comissão também fala em cibersegurança no plano, não está a ser ignorada. É verdade que documentos oficiais mencionam a palavra ciber. Porém, mencionar não é o mesmo que financiar e implementar. Até agora, a proporção de investimentos proposta é ridícula quando comparada, como já dissemos, 1% para ciber versus 99% para armas, aproximadamente. Além disso, criar capacidade cibernética exige mais do que compras, exige treinamento, simulações, cooperação internacional, coisas que não se resolvem apenas com uma linha no documento estratégico. Não podemos esquecer que também precisamos de nos proteger fisicamente, não é um ou outro, é ambos. Concordamos. O problema é que, neste momento, o ambos está desequilibrado. Seria ótimo poder fazer tudo com recurso infinito, mas o orçamento e o tempo são limitados. Cada euro e cada hora de atenção dos líderes gastos numa área é um euro e tempo não gasto noutra. Hoje, por exemplo, os países da NATO comprometem-se a investir 2% do PIB em defesa militar, mas não há meta equivalente para a ciberdefesa. O resultado? Prioridades desiguais e o componente digital sistematicamente subfinanciado. Vemos uma atenção desproporcional aos meios convencionais, talvez por serem mais familiares e politicamente tangíveis, enquanto a segurança digital recebe migalhas. Isso precisa mudar para um equilíbrio sensato. Esses kits de sobrevivência são apenas precaução responsável, não sinal de incompetência. Preparar cidadãos para emergências é prudente, sim. Mas usá-lo como substituto de uma estratégia robusta é que é incompetência. Se os líderes acham que o risco de catástrofe é alto ao ponto de mandar cada um por si com um kit, isso é praticamente confessar que não conseguem garantir uma resposta coletiva eficaz. O kit devia ser o último recurso, não a primeira linha de defesa. Talvez seja alarmismo. E se gastarmos em ciber e afinal nunca houver um ataque catastrófico? Esse é, na verdade, o melhor cenário possível, o de prevenir o desastre. Ser bem preparado e não sofrer um grande ataque não é desperdício, é sucesso. É como instalar alarmes e extintores num prédio, se nunca houver incêndio, ótimo, mas nem por isso se deixa de os ter. Além disso, a frequência e a gravidade dos ataques estão a aumentar ano após ano. Portanto, assumir que nunca vai acontecer é simplesmente jogar com a sorte. Em suma, não se trata de sermos contra tanques ou contra precauções. Trata-se de criticar a miopia de canalizar recursos quase exclusivamente para um lado, ignorando o flanco por onde é mais provável sermos atacados neste século. Os argumentos pró-plano caem por terra quando percebemos que uma abordagem mais inteligente seria reforçar todas as frentes de forma equilibrada, e neste momento, a frente cibernética está praticamente desguarnecida, comparada com a torrente de dinheiro para a frente física. E se nada for feito, qual será o preço a pagar? É o que exploraremos agora. Todo este cenário aponta para uma miopia estratégica alarmante. Von der Leyen e a Comissão parecem lutar a guerra errada, investindo o grosso dos recursos contra ameaças convencionais, enquanto a ameaça assimétrica cibernética cresce exponencialmente. Em termos históricos, arriscamo-nos a repetir o erro da linha Maginot. Nos anos 30, a França construiu fortificações gigantes para se proteger de invasões convencionais, mas na Segunda Guerra os alemães contornaram-nas com novas táticas, blitzkrieg e ataque por outro flanco. Da mesma forma, a Europa de hoje pode estar a fortificar-se no sítio errado, enquanto a verdadeira ameaça contorna essas defesas tradicionais. Quais serão as consequências se esta miopia continuar? Vamos imaginar um cenário bem plausível. Por sinal, num dia frio de inverno, um grupo de hackers patrocinados por um Estado lança um ataque coordenado contra as redes elétricas em vários países europeus. Subestações falham em cascata, a eletricidade vai abaixo em metade do continente, e com isso comunicações, transportes e serviços bancários param. Hospitais ficam às escuras e com geradores a falhar, centros urbanos mergulham no caos, milhões de pessoas enfrentam apagão, frio e pânico. O colapso instala-se em poucas horas. Nesse momento, de que servem os tanques nas bases militares ou os caças sofisticados na pista? De nada servem contra um inimigo invisível que já penetrou as nossas defesas digitais. Não há exército para enfrentar em campo aberto, o exército está escondido algures por detrás de ecrãs em qualquer parte do mundo. E no entanto, apesar desta realidade evidente, a Europa investe migalhas na defesa cibernética comparado com os tais 800 mil milhões para armamentos tradicionais. Para termos uma ideia, todo o programa Europa Digital tem apenas 8 mil milhões de euros, uma ninharia perto do que se planeia gastar em armas. Isso equivale a dizer que para cada 100 euros em armas tradicionais, cerca de 1 euro está a ir para o reforço digital, uma inversão de prioridades difícil de justificar. Os potenciais adversários certamente notam essa fraqueza. Porque haveriam de enfrentar os nossos tanques Leopard, se podem antes derrubar as nossas redes elétricas? Qualquer estrategista inimigo atacará onde somos mais frágeis, e hoje essa fraqueza é o ciberespaço. Se nada for feito, arriscamo-nos a um verdadeiro Pearl Harbor digital, um ataque surpresa devastador que nos encontre completamente expostos.
E não será por falta de aviso, os sinais estão todos aí, nos incidentes diários que já ocorrem e nas múltiplas chamadas de atenção de peritos em segurança. Falta é vontade política e clareza de visão no topo da liderança europeia. O que deveríamos estar a fazer? Diante deste panorama, fica claro que a agenda de segurança europeia precisa de uma correção de rumo drástica. Em vez de canalizar quase 1 trilhão de euros somente para armas convencionais, deveríamos estar a investir fortemente em capacidades de ciberdefesa e resiliência. Isso significa, por exemplo, reforçar as infraestruturas críticas, implementar sistemas de segurança avançados, firewalls de próxima geração, sensores de intrusão, inteligência artificial para detectar anomalias, criar redundâncias, backups de redes elétricas, enlaces de comunicação alternativos e preparar planos de contingência. Assim, mesmo que uma parte da infraestrutura seja atingida, os serviços essenciais continuam a funcionar. Um ataque pode derrubar uma subestação, mas não deveria jamais apagar um continente inteiro. Formar um exército de especialistas em cibersegurança, investir na educação e contratação de milhares de profissionais de tecnologias de informação especializados em segurança. Atualmente, estima-se que faltem mais de 200 mil especialistas de cibersegurança na Europa para suprir as necessidades, um déficit enorme. É preciso criar programas de formação acelerada, incentivos para que os melhores talentos fiquem na Europa e até unidades de reservistas cibernéticos, como uma tropa digital, de voluntários, prontos a atuar em caso de crise. Coordenar a nível europeu a resposta a ciberameaças. Estabelecer mecanismos de cooperação intensiva entre países. Se um membro da União Europeia sofrer um ataque, os demais devem ser alertados imediatamente e recursos partilhados para ajudar. A União Europeia já iniciou equipas de resposta cibernética rápida com alguns países, mas é preciso expandir essa iniciativa. Centros de operações de segurança regionais interligados poderiam permitir monitorização conjunta 24/7. Em suma, é preciso trabalhar em conjunto como um verdadeiro exército europeu, também no domínio digital. Investir em tecnologia própria e reduzir dependências. Grande parte das redes e sistemas europeus operam com equipamentos e software estrangeiros, o que pode ser problemático em termos de segurança, portas traseiras, falhas não conhecidas, pressões externas. Desenvolver soluções europeias, desde hardware de rede a sistemas operativos seguros para órgãos governamentais, daria mais autonomia. Também é importante fomentar startups de cibersegurança e projetos open source europeus, aumentando a nossa capacidade de inovar localmente e não ficar à mercê de fornecedores externos. Realizar exercícios regulares de ciberdefesa, tal como os jogos de guerra para treinar exércitos, devem-se realizar simulacros frequentes de ciberataques envolvendo governos, empresas e serviços de emergência. A NATO já organiza exercícios anuais como o Locked Shields e o Cyber Coalition, focados em cenários de ataque digital. A nível europeu civil, deveríamos fazer o mesmo. Por exemplo, simular um apagão coordenado em vários países para testar protocolos de emergência, ou um ataque massivo a bancos para ver como reagiriam. Esses exercícios expõem falhas ocultas e permitem ajustar procedimentos antes que um ataque real aconteça. Em suma, uma Europa que pregou a sua autonomia estratégica deve lembrar-se que essa autonomia passa também pela segurança digital. Não adianta ter aviões de combate próprios se as redes de comunicação e comando podem ser comprometidas por falta de investimento em ciberdefesa. A segurança do futuro é tão digital quanto física. A boa notícia é que já temos exemplos inspiradores dentro da própria Europa. A Estónia, por exemplo, que foi alvo de ataques devastadores em 2007, transformou-se num modelo de ciberresiliência, investiu pesado em segurança digital, criou uma liga de defesa cibernética com voluntários especialistas e hoje possui sistemas governamentais altamente protegidos, com backups de dados armazenados no exterior. Modelos assim provam que é possível fortalecer-se contra ameaças digitais, basta visão e vontade. No final das contas, implementar medidas como as listadas acima custaria provavelmente apenas uma fração dos 800 mil milhões previstos para armas convencionais e traria um nível de proteção muito mais tangível para os cidadãos. Precisamos entender de uma vez por todas que as guerras do futuro serão vencidas tanto com bytes quanto com balas, e ajustar os nossos investimentos de acordo. No entanto, tudo isso exige vontade política e visão estratégica. Sem isso, as melhores ideias não sairão do papel, e é por isso que este tema é um alerta vermelho para o futuro da Europa. Caros espectadores, o que vemos aqui é um alerta vermelho para a Europa. Enquanto von der Leyen gasta montanhas de dinheiro para nos proteger de tanques e mísseis, um simples clique de um teclado inimigo pode deitar tudo a perder. Esta discrepância entre a ameaça real e a resposta preparada não é só um erro de cálculo, é uma negligência que pode custar vidas e abalar a estabilidade do continente. Precisamos exigir melhor dos nossos líderes, exigir que percebam que segurança não é só contar quantos blindados temos, mas também garantir que os nossos hospitais, redes elétricas e dados estão protegidos. A história ensinou-nos duramente a não subestimar ameaças emergentes. Se nada mudar, estaremos literalmente a brincar com fogo num paiol digital. Resta-nos esperar e pressionar,
para que a Presidente von der Leyen e os líderes europeus ouçam estes alertas e reajam a tempo. A década de 2020 será provavelmente definida menos pelo número de tanques construídos e mais pela robustez das nossas redes e infraestruturas face a ataques digitais. Se eles falharem em adaptar-se, a história não perdoará tamanha falta de visão. Por hoje ficamos por aqui. Se chegaram até ao fim, muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de subscrever o canal Prime Video World TV, deixar o vosso gosto se acharam este vídeo relevante, partilhar o conteúdo com os amigos para espalhar esta discussão, e ativar o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. Juntos, vamos continuar a analisar criticamente os assuntos internacionais mais importantes. Até à próxima!